Boa tarde, meninas. A gente vai ver sobre necessidades humanas básicas, né? É um assunto que eu acho que já até abordei um pouco com vocês, mas como eu falei para vocês, nós estamos revisando alguns assuntos, né? Para vocês terem mais conhecimento. Então, a introdução, né? A enfermagem tem suas raízes nas necessidades fundamentais da pessoa humana, quer a pessoa atendida esteja sadia ou doente. O enfermeiro deve ter em mente a necessidade imprescindível que tem o indivíduo de alimento, abrigo, vestuário, carinho, afeto, aceitação social, a autoestima, a tolerância do sentimento de ser útil, independente no mais tocante às suas relações sociais. Então, é muito importante que as necessidades humanas básicas elas sejam correspondidas, né? Então, a tendência de assistir ao paciente a partir da identificação de problemas, a detecção e necessidades em níveis psicobiológicos e psicossociais. E psicoespirituais vem substituindo na atualidade aquele enfoque que se dá à doença. Então, a gente vê a necessidade humana de oxigênio, né? Que a pessoa é uma necessidade de receber o oxigênio por meio de um processo químico. Então, é muito importante que essa necessidade ela seja suprida no nosso organismo. Sem oxigênio, a gente não vive, né? Então, segundo Brunner, em 2005, as células do corpo derivam da energia de que precisa de oxigenação. Carboidrato, lipídios, proteínas. Sendo assim, esse processo requer oxigênio para suprir a quantidade suficiente de oxigênio para atender a demanda corporal. E quais são esses fatores que afetam, né? A necessidade humana básica? A adequação da circulação, que muitas vezes não tem, né? Muitas vezes está um ambiente fechado, não tem a circulação suficiente. A adequação da ventilação, a adequação da perfusão de transporte de gases, que é muito importante, que muitas vezes esse transporte faz com que dificulte a oxigenação. E a avaliação de enfermagem, que é importante fazer o histórico de enfermagem, que é a parte do SAI, né, que vocês já viram também, que faz o comprometimento prévio, o que está comprometendo a circulação do paciente, quais as medidas que o cliente vai utilizar para melhorar a oxigenação. É importante se fazer um exame físico, focalizar na capacidade do cliente, atender a necessidade de oxigênio, fazer uma avaliação da dor, né? Se o paciente está com dispneia, está com fadiga, está com circulação periférica, se tem algum fator de risco cardíaco para que faça com que ele esteja passando por isso. E qual o diagnóstico de enfermagem? A eliminação traqueobrônquica, né, que muitas vezes é ineficaz, relacionado ao comprometimento da tosse, a diminuição do nível de consciência, que isso muitas vezes pode estar afetando, a troca de gás prejudicada, que pode estar relacionada à expansão pulmonar, que muitas vezes faz com que essa expansão não possa ter a troca de gás suficiente. O padrão respiratório muitas vezes pode estar ineficaz, relacionado com a imobilidade, muitas vezes depressão, ventilação, devido ao uso de narcóticos, né? Por conta de alguma medicação, pode ter alguma lesão muscular, obstrução das vias aéreas, pode ter o débito cardíaco diminuído, risco para infecção, que o risco de infecção está em todos os diagnósticos, e a intolerância à atividade, relacionado com o estilo de vida, muitas vezes desequilíbrio, né? Então, esses diagnósticos são todos diagnósticos de NANDA, que vocês encontram no NANDA. E qual a prescrição de enfermagem? Observar a história da condição atual do paciente, observar o envolvimento de outro órgão, determinar os efeitos psicológicos, a condição atual, encorajar a verbalização de sentimentos relativos à condição da doença. E também nós temos a necessidade humana básica de integridade cutânea. O que vem ser isso? É a capacidade de manter íntegra as lesões, as rupturas. O maior órgão humano é a nossa pele. E é muito importante que haja um equilíbrio em todas as suas funções. E qual vai ser a função da pele?
A pele ela tem uma função que espelha a condição geral do paciente. Então, através da pele, você pode ver que o seu paciente está normocorado, se ele está hipercorado, se está com alguma alteração, se está com ferida. Então, tudo isso você pode estar observando. Então, a pele é como se fosse o nosso espelho. E quais são os fatores que interferem? Pode ser alguma congestão de capilares, eritema, déficit de oxigênio, a cianose, aumento da temperatura e dilatação dos capilares, que tudo isso vocês podem estar observando numa pele alterada. E qual é a avaliação de enfermagem? A avaliação de enfermagem é que você vai estar coletando os dados, né, detalhados da história da doença atual e pregressa do paciente, ver a queixa principal que ele vai ter relacionado à pele e se ele tem algum antecedente, que muitas vezes pode ser uma doença crônica, né, que ele tem na pele, ou hereditária. Fazer uma avaliação física da pele, que requer um exame detalhado na expensão, da palpação. O aspecto geral da pele é importante estar avaliando, observar a coloração, a temperatura, a umidade, o ressecamento, a textura da pele das lesões, a vascularização, a mobilidade pelas unhas. Tudo isso é importante. E a necessidade humana básica de hidratação, né, que é o equilíbrio eletrolítico, que é muito importante, a água é de fundamental importância para a nossa vida. Então, a água, ela tem incontáveis reações químicas no organismo. Nenhuma função fisiológica de importante pode processar sem a sua presença. Então, a água ela é muito importante. É necessidade para formar todos os líquidos corporais, o sangue, a urina, as secreções digestivas, tudo é formado pela água. E a água no organismo ele costuma ser fornecida e é uma resposta a partir de duas fontes de alimento, que é o líquido ingerido e através das reações químicas, que vai fazer com que ocorra a distribuição no nosso organismo. E algumas observações objetivas que pode identificar, né, o paciente que apresenta uma hidratação adequada, a manutenção do peso do paciente, membranas mucosas úmidas, a pele está intacta, está com turgor normal, frequência do pulso normal, pressão arterial normal para a idade, temperatura normal, a frequência respiratória normal, ruídos respiratórios normais, eliminação habitual de fezes bem formadas, macia, que tudo isso identifica que o paciente está bem hidratado. O volume urinário geralmente é apropriado de 1.500 ml por dia e uma ingesta hídrica de 1.500 ml por dia. E o indivíduo consciente e orientar. E quais são os fatores, né, que vocês podem estar verificando que podem aumentar e reduzir a necessidade da água, que é a idade, o sexo, a quantidade de gorduras corporais, né? A temperatura corpórea, a atividade física, né, que é importante. A atividade física ela requer muito líquido, então a pessoa ela tem que beber muita água. E o estado do metabolismo acelerado, né? Que muitas vezes a pessoa tem aquele metabolismo acelerado, se ela tem um metabolismo acelerado, então o organismo necessita de mais água. A insuficiência renal também faz com que muitas vezes a insuficiência renal ela reduz um pouco a quantidade de água. A temperatura do meio ambiente favorece também, se está muito frio, você tende a não beber água. E isso é um fator muito importante, porque às vezes está frio, a pessoa não sente sede e não bebe água, mas o nosso organismo precisa de água. E se tiver muito calor, a gente vai beber muita água. E o aumento das perdas de líquido pelo corpo também. E aqui nós temos alguns diagnósticos de enfermagem, né, que vai estar relacionado a isso, que são alterações do volume hídrico, alterações em relação à capacidade de se alimentar, o déficit de potencial de líquidos relacionado à perda hídrica e a desidratação relacionada à diarreia. Tudo isso vocês podem estar observando. E as prescrições de enfermagem, né, que é importante, que é a antecipação dos problemas, os cuidados preventivos de enfermagem, a monitoração dos ganhos e perdas quando há
a, a paciente de alto risco, né? Que esteja apresentando dificuldade, adequação às necessidades hídricas, aumento de ingesta, líquido, auxílio ao paciente, as refeições, a oferta de líquido, que é importante estar ofertando líquido. Tem pessoas que não têm, que quase não bebem água, né? Então, em vez da água, né, substitui por refrigerante, por sucos, e isso não vai suprir a necessidade que o nosso organismo precisa, que é a água. A restrição hídrica para não sobrecarregar os rins, que muitas vezes a pessoa que tem problema renal, ela não pode beber muita água para não sobrecarregar o sistema renal. Então, ela tem uma quantidade limitada de beber água. E as dietas regulares, né, de eletrolítico, que é o aumento de limitação de ingesta pelos pacientes, baseado na necessidade hídrica. Conforme a necessidade do paciente, ele vai ter uma quantidade de líquido para ser absorvido. E os líquidos parenterais, né, que é usado com frequência, que são soro fisiológico, para ocorrer essa hidratação. E a necessidade de nutrição, né, que é muito importante o paciente ele ter uma ingestão adequada, uma alimentação adequada, com os nutrientes adequados, para que ocorra, né, a formação da ATP para toda a atividade do organismo, que é a distribuição desses nutrientes, né, e a absorção. E os efeitos das alterações das necessidades nutricionais sobre a necessidade básica, que é muito importante. Se você tem uma nutrição importante, uma alimentação boa, você vai ter uma necessidade de oxigênio boa também. Então, se ocorrer a desnutrição, vai ocorrer desgaste dos músculos, cardíaco, que vai favorecer que você tenha o quê? Uma necessidade de oxigênio. Uma necessidade de eliminação. Se você não se alimenta direito, você não vai conseguir urinar direito, você não vai evacuar conforme a necessidade, você não vai dormir direito. Então, a necessidade nutricional ela é muito importante. Então, ela, se não for suprida, ela vai desencadear e vai afetar as outras necessidades humanas básicas. E a avaliação de enfermagem, né, que é importante ver a evidência da ingestão inadequada, se o paciente não está ingerindo direito esses alimentos, se há evidência de perdas ou aumento de nutrientes no organismo, se há evidência de necessidades nutricionais aumentadas, se há evidência de necessidade nutricional diminuída. E o diagnóstico que vocês podem estar verificando, né, que muitas vezes o paciente ele tem intolerância para algumas atividades, tem intolerância a potencial para obesidade, déficit nutricional, alteração dos padrões de eliminação intestinal, constipação ou obstipação intestinal, déficit na autoalimentação, distúrbio na autoestima. E a ingestão inadequada ou excessiva de nutrientes pode ser identificada pela combinação de informação nutricional do paciente, né? Que é muito importante estar observando.